Seul 1988, os jogos voltam para a Ásia, onde se inicia uma série de grandes eventos no país asiático, sediando assim em 2002 a Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Porém, o que marcou essas Olimpíadas foi a volta do bloco capitalista e o bloco socialista nos Jogos Olímpicos de Verão. Fala galerinha, tudo bem? Chegamos aos Jogos de 1988. Chegamos a Seul, na Coreia do Sul. As Olimpíadas que marcaram a volta do bloco capitalista e socialista às Olimpíadas, ou seja, os Estados Unidos e os seus aliados estão juntamente com os soviéticos e seus aliados, novamente nas Olimpíadas de Verão. Os jogos que aconteceram de 17 de setembro a 2 de outubro reuniu um total de 159 países, um recorde até então. Tudo isso por conta da volta, realmente, dos aliados dos Estados Unidos e da União Soviética, tendo aí uma quantidade bem considerável de participantes que veio aumentar anos à frente, mas até o momento, devido a uma crise que passou os últimos anos, a partir de Montreal, onde vários boicotes aconteceram nessas Olimpíadas de 88, não aconteceu e teve uma grande participação de vários países no mundo inteiro. Os jogos contaram com um total de 26 esportes no quadro de esportes olímpicos e desses 237 provas foram realizadas. Também uma quantidade bem considerável de provas em apenas uma Olimpíada. A Coreia do Sul recebe os jogos pela primeira vez e com isso tinha a intenção de fazer o maior evento da história. Para se ter uma ideia, a Coreia do Sul gastou mais de 700 bilhões de wons, onde a moeda da Coreia do Sul, e que equivale a uma quantidade bem considerável de reais nossos brasileiros. E com isso, claro, atraiu os olhos do mundo inteiro, além da quantidade de países participantes, e teve um recorde massivo de mais de 15 mil jornalistas acompanhando os Jogos de Seul, algo que era grande para aquela época, por mais que seja uma época próxima da gente, pouco mais de 30 anos atrás, e que algo hoje seria, digamos, pouco na atualidade, mas 15 mil jornalistas era algo inacreditável para aquela época no final dos anos 80. Um dos esportes que voltou ao quadro olímpico esportivo, que eu devo falar, foi o tênis. Em 1924 foi o último ano em que o tênis esteve no quadro olímpico de esportes e só voltou em 1988. O tênis, que é um dos esportes individuais mais populares do mundo e que o Brasil infelizmente não tem nenhuma medalha de ouro no esporte simples de tênis, mas que sem dúvida é muito conhecido, muito popular no mundo inteiro. Hoje nós temos grandes atletas no esporte. O nosso maior atleta é o Guga, e que acabou não conquistando nenhuma medalha, algo que apenas 10 anos depois ele venceria Roland Garros, mas o tênis deve ser registrado que voltou a figurar no quadro esportivo em 1988. Como já falei no vídeo, as Olimpíadas ficaram marcadas pela volta da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, e quem levou a melhor no quadro de medalhas foi a União Soviética, liderando esse quadro geral de 88. Os soviéticos conquistaram um total de 132 medalhas, algo bem interessante e relevante pela disputa naquela época. E destas medalhas, 55 foram de ouro, 31 medalhas de prata e 46 medalhas de bronze. Um pouco a mais do que as 102 medalhas da Alemanha Oriental, que ficou na segunda colocação. Realmente deixaram os Estados Unidos para trás novamente. Dessas medalhas conquistadas pelos orientais, a Alemanha Oriental, 37 medalhas de ouro, 35 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. Os Estados Unidos ficou na terceira colocação, com apenas 94 medalhas. Apenas 94 medalhas. Destas 36 medalhas de ouro, apenas uma a menos que a Alemanha Oriental, 31 de prata e 27 medalhas de bronze. O país anfitrião, a Coreia do Sul, ficou na quarta colocação. O objetivo era ficar entre as primeiras, mas não conseguiu. Os sul-coreanos conquistaram 33 medalhas ao todo.
Dessas 12 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 11 medalhas de bronze. Já o Brasil ficou na 24ª colocação, com um total de 6 medalhas. Uma medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. A medalha de ouro foi conquistada no judô, com o atleta Miguel Aurélio, do meio pesado. Sem dúvida, começando algo bem forte para o Brasil, que vem a conquistar várias medalhas de ouro no judô, tanto no masculino quanto no feminino. O Brasil se torna muito popular no esporte de luta, que é o judô. Terminando o nosso vídeo, vamos falar do mascote. Um mascote chamado Odori, cujo é um tigre nativo da Coreia do Sul e que, com um medalhão com os arcos olímpicos no peito, representou aí os jogos, também se tornando muito popular, porém nada próximo do que a Misha em 1980 conseguiu, e que a partir daí os organizadores começaram a olhar com bons olhos os mascotes, principalmente na parte comercial, na venda de produtos representando os jogos. Então, Odori foi o mascote das Olimpíadas de 1988, um tigre popular da Coreia do Sul. Então, as Olimpíadas de Seul ficou marcado pela volta dos capitalistas e dos socialistas, juntamente com os Estados Unidos, União Soviética e seus aliados. Porém, a Alemanha Oriental figurou no meio dos dois. Os soviéticos ficaram na primeira colocação do quadro de medalhas, e os americanos na terceira, e os alemães metidos ali no meio das duas potências mundiais. Sem dúvida, a Alemanha figura entre os maiores aí da história. Então, por hoje é só. Um grande abraço a todos, estudem, vamos acompanhar os vídeos das Olimpíadas, que já estamos quase no fim do nosso ciclo até o ano de 2016 no Rio de Janeiro. Um grande abraço e até Barcelona 1992. Tchau, tchau.